Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Boa noite. Bom vê-los aqui numa noite de chuva, né? Um convite, a chuva é um convite para a gente ficar em casa, né? Se for de manhã, então, para levantar da cama, tem que ter muito café, muito compromisso ou muita conta para pagar, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Evangelho. E o nosso tema de hoje é o capítulo 17. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Seres Perfeitos e nós vamos falar sobre o item 10, que é o homem no mundo. E aí, quando eu fui ler, né, eu recebi o convite, eu tive perguntou se eu poderia se a pacificadora da noite de hoje, eu aceitei. Eu fui pesquisar algumas coisas, quem é que vem aos domingos na escola da família, ou que está no grupo da escola da família, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, que eu gosto de estudar a Bíblia. E na verdade eu me propus esse ano a estudar a Bíblia. Por quê? Porque eu me propus a fazer o caminho de volta. O caminho de volta da nossa conexão, ou da minha conexão especial com Jesus. E como eu sou formada em história, adoro história, adoro saber o porquê, de onde que veio as coisas, eu falei assim, gente, lá em casa a gente já tem o hábito de fazer o Evangelho, a gente já fez todas as formas, abrindo aleatoriamente, seguindo as páginas e marcando, né, item por item, aí depois a gente já foi de novo para abrir aleatoriamente, aí depois a gente já foi de novo seguir página por página, e a gente vai intercalando isso. Então eu já tive a oportunidade de ler o Evangelho todo, fazendo o Evangelho do Culto no Lar, e eu falei assim, sabe quando parece que está faltando alguma coisa? Deixa eu tentar entender o fio da meada. Deixa eu tentar entender onde foi que eu me perdi de Jesus. Por isso que eu chamo de caminho de volta. E aí eu me propus esse ano, falei assim, eu vou ler a Bíblia. E olha que eu estou tentando ler a Bíblia desde que eu entrei na faculdade. Né? Porque na faculdade de História, embora os intelectuais costumam muito separar religião de ciência, mas a Bíblia é encarada como um livro histórico, de fatos históricos. Porque realmente as coisas que aconteceram lá, especificamente da época do Império Romano, a Bíblia é considerada uma fonte histórica, de registros mesmo. Né? E desde a faculdade eu tentei, só que eu tentei daquele assim, ó, deixa eu começar lá do começo, sabe como se fosse ler um livro normal? Vou pegar do começo e vou até o fim. E quem é que consegue ler a agenda? Tem aquele tanto de nome, que o fulano nasceu do ciclano, do Beltrano. Tem uma página assim que é só todo nome, de quem nasceu de quem, de quem, de quem, de quem, de quem, de quem. Genealogia é chato. Aí o que a gente faz? Deixa de novo. Então, só que aí eu recebi uma dica de uma amiga minha, que é evangélica, e ela falou assim pra mim, Dri, começa por Provérbios. Porque Provérbios tem muito de inteligência emocional. Eu falei, opa, já gostei. Segundo, são 30 capítulos. Cada capítulo é mais de uma página só. Então, não sei se é 29 ou 30, mas você quer assim, se você pegar um mês e colocar assim, um compromisso com você mesmo, de cada dia ler um capítulo, que é uma página, em 30 dias você termina Provérbios. Eu falei, tá aí. Comecei. Aí eu li Provérbios. Aí esse ano, né? Intercalando com as outras leituras dos estudos da casa, né? Com outras leituras espíritas. Eu li Provérbios,
li Eclesiastes, a minha Bíblia é Bíblia católica, então lá tem um livro chamado Livro de Sabedoria, que tem o Eclesiástico, também na Bíblia evangélica não tem. Li a história de Jó, achei sensacional a história de Jó, porque a história de Jó é aquela história, sabe, que dá tudo errado, mas no final é feliz. Então é legal. Aí você parece que você está assistindo um filme. Estou lendo os Salmos, e os Salmos eu me propus a compartilhar com os colegas que estão no grupo da Escola da Família. Então, eu comecei todos os dias que eu leio alguma passagem dos Salmos, eu gravo um áudio e coloco lá o que eu li e o que eu entendi no outro áudio. Aí, ontem, quando eu não fiz, hoje eu li 2 Salmos no mês. Aliás, acho que eu li uns 3, acho que é para tirar o atraso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só o que começa aqui, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Porque eu acho que a Bíblia é assim. O Antigo Testamento é para a gente entender como que Jesus chegou, por que ele chegou, o momento exato, a família que ele chegou. E o Novo Testamento é as lições de Jesus. E eu acredito que daqui a algum tempo a Bíblia vai ter 3 partes. Porque a próxima parte é o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que vem complementar esse livro. E aí sim, a Bíblia se torna um livro completo. Porque tem por que Jesus veio, quando ele veio, e toda a parte de trabalho de Jesus ao formar o planeta Terra, que está na Gênesis. A gente entende por que a família de Jesus era exatamente a família de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, veio da linhagem do rei Davi. A gente está estudando os Salmos aí, e a gente vê as lindas orações, porque era o único povo da época que era monoteísta, que estava preparado, e como eles eram religiosos. O quanto eles eram assim, tá ruim, eu vou orar, eu vou dobrar o joelho e eu vou fazer uma oração de reclamação. E às vezes até cobrando de Deus mesmo. Que desça com a espada sobre o meu inimigo. É muito interessante você ler a Bíblia com esse olhar. Sabe, de que quando está ruim, para que eu tenho que reclamar? É para Deus. Para as outras pessoas resolvem. E quando tudo está bom, o que eles fazem? Outra oração. Só que agora está agradecer. Então, quando tudo está bom, quem é a primeira pessoa que eu tenho que comemorar? É Deus. Se a gente entender que tudo começa e termina em Deus, a gente não se perde. A gente consegue enfrentar os problemas do dia a dia com leveza. É olhar para não, peraí, isso está me acontecendo? Peraí. Antes de eu olhar para o problema, eu vou lá dobrar meu joelhinho. Dobrar o joelho é simbólico, tá, gente? No sentido de fazer uma oração. Que pode ser, tipo, eu estou na fila do banco e vou ter que lidar com um problema sério com o gerente ali que eu estou na fila esperando. Eu estou aqui na minha mente, de joelho dobrado, falando assim, ô pai, o negócio é o seguinte, tá feio aqui do meu lado. Você vai ter que me ajudar. Porque eu não tenho para quem pedir ajuda. Foi você que me criou? Porque os salmos de Davi, gente, é assim. E os salmos são orações. É a oração dele reclamando. É a oração dele lamentando, dele choramingando, dele pedindo para Deus tacar fogo nos inimigos. Mas tem oração louvando, glorificando. Tem oração agradecendo. E aí o item 10 começa assim. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Como que a gente implora a assistência dos bons espíritos?
em prece, em oração, não é? Quando a gente quer conversar com Ele, não é isso que a gente tem que fazer? Uma prece, uma oração, um resgate, o nome que for. Mas elevar o pensamento e conversar aqui. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possa lançar profundamente semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então, olha o caminho. Orar com um bom sentimento, ou seja, elevai vosso espírito até aqueles que chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias. Então, se o meu sentimento for bom, as disposições necessárias, a ajuda vai chegar. Se o sentimento não foi ruim, eu lembro uma vez uma pessoa me falou assim: nossa, na hora do vamos ver, a última coisa que eu lembro é de fazer uma oração. Eu sei que deveria ser o primeiro passo, mas eu não consigo. E aí, olhando isso aqui, eu falei assim: nossa, deve ser difícil, mas sabe quando você está com raiva de alguém ou de alguma coisa? E aí você fala assim: eu vou me colocar em oração, como eu estou com raiva. Eu falo, faz a oração de Davi, não. Começa pedindo para Deus descer o fogo nos inimigos, no vizinho, no problema, mas começa. Porque se você persistir nisso, você vai ver que o simples fato de você ter começado a orar vai aliviando até você conseguir se reconectar com o bem e conseguir fazer a oração necessária. Então, purificai, pois, os vossos corações, e não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Olha só o que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vocês perceberam a conexão? Não foi a mesma coisa? Purifica, pois, os vossos corações. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E quando a gente fala do homem no mundo, a ideia de mundo aqui é material mesmo. Quem aqui já se viu num duelo assim? A doutrina espírita prega o amor, a caridade, a benevolência, o desapego ao material. Então eu não posso desejar crescer rico. Quem já viu num duelo assim? Pensa aí. Eu levantei a mão porque eu vi. Mas pensa. A Igreja Católica durante muito tempo falou o quê? Que isso é um pensamento de pecado. Porque vai para o céu quem é pobre. Os pobres de espírito. E aí olha só o que vai dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. A virtude não consiste em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que te deu essa vida. Basta, quando se começa ou quando acaba uma obra, elevar o pensamento até o seu Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para uma obra terminada. Aqui está falando que a gente não é errado, nós homens do mundo, desejarmos um conforto material? Aqui está falando que a gente não pode desejar isso? Ou está falando que
basta informar todos os atos da sua vida ao Criador que te deu essa vida. Quando começa e quando a obra elevar o pensamento até o Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Tudo o que eu faço em nome do bem e do amor, e se eu pedir a bênção do meu Pai que está no céu, Ele vai me abençoar. Sabe qual que é o ponto que a gente se perde? É o ponto do egoísmo. É o ponto onde eu quero ter bens materiais única e exclusivamente para o meu bel prazer. É o ponto que eu quero ganhar bem, ter uma profissão onde eu sou bem sucedido, única e exclusivamente para fazer compras no shopping, para viajar para a praia, para Disney, sei lá para onde. E eu não me preocupo com o próximo. E eu não me preocupo em fazer caridade. E eu não me preocupo em fazer justiça. Essa é a questão. O homem no mundo é uma reflexão, já que está dentro do capítulo Seres Perfeitos, para a gente parar para pensar sobre o que a gente tem desejado. Se aquilo que eu tenho desejado para mim está no meu desejo e no meu plano, fazer o bem, ofertar, por que Deus não vai me ajudar? Eu já compartilhei com algumas pessoas aqui, lá perto da minha casa tem uma chácara abandonada. E eu vi, né, vou passear com meu cachorro lá, e eu falo assim, gente, eu olho, eu vejo aquele muro assim, ó, geral. Tem uma mansão lá dentro, uma casa de 2 andares, eu já sei, teve um dia que tinha um senhorzinho na porta, eu fui lá e perguntei, de quem é essa chácara, não sei o que lá e tal. E ele falou, não, aí são 5 suítes lá em cima. Eu falei, sério? Sério, eu já fiquei pensando na sala de evangelização, na escola da família, olha aí, a gente ia ter problema de espaço? E embaixo são as 4 salas, que a cozinha é enorme. O senhorzinho que mora lá falou, não, a cozinha dessa casa aí da casa da minha casa. Eu falei, gente, o problema das marmitas ia acabar. Não é? E aí, sabe aquele negócio, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria? Primeira coisa que me veio na cabeça, mas gente, se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava essa chácara aí, a nova sede do Jecal. Primeira coisa. Por quê? Não tem uma música, não sei se o Marquinhos cantou aqui hoje, mas tem um hinário que fala, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. É sobre isso, gente. Isso quer dizer que eu não posso querer ir para a praia? Que eu não posso querer levar as minhas filhas para Disney? Eu fiz um acordo com elas, se até os 15 anos elas aprenderem inglês, eu dou um jeito de pagar essa viagem para Disney. Já até procurei, passar 12 vezes. Mas é sobre isso. É sobre plantar para depois colher. O nosso problema no mundo é porque a gente quer pegar a árvore direto do pé. A gente não quer semear as nossas sementes. A gente não quer plantar a nossa horta. A gente quer pegar pronto. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão o contato com os semelhantes nas suas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. O que ele está falando aqui para a gente? Que viver em comunidade, sabe o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo?
Eu sou a pessoa que sei lidar com os meus problemas e quando tem alguém com problema perto de mim, se essa pessoa chegar querendo conversar, eu sou a pessoa que dá o ouvido. Isso também é caridade. E dar o ouvido não significa que eu tenho que resolver o problema da pessoa. Isso é vaidade. Achar que eu sei o jeito certo de fazer as coisas. E a maioria dos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, vem porque as pessoas às vezes querem só ouvir. E a gente empresta só 50% do ouvido e os outros 50% a gente quer sair fazendo. A pessoa não queria a nossa solução. Ela só queria o nosso ouvido. Isso não é terapia? A terapia não é a cura através da fala? Os psicólogos falam isso. A terapia é a cura através da fala. Então todos nós podemos em algum momento ser um terapeuta de alguém. Simplesmente emprestando o ouvido. Porque às vezes a pessoa precisa só desabafar. Desabafando, ela escuta o que ela mesma está falando e vem uma nova ideia na mente. Por isso que é importante eu falar. Ah, não quero encher ninguém com os meus problemas. Será que isso também não é verdade? Será que não é você tentando ser o super-herói? A Mulher Maravilha? Dar conta de tudo? Aqui está falando, o homem que vive só, e às vezes você pode morar numa casa com 5 pessoas e ser só. Não teria caridade a exercer. Então, se a gente é aquela pessoa que entra e sai de casa, eu tenho a minha vida, meus irmãos, o meu marido, tem a vida dele, e vamos. E não tem a verdadeira comunhão, a verdadeira conexão de um pegar na mão do outro, e simplesmente falar assim: nossa, hoje meu dia foi uma catástrofe. Por que foi uma catástrofe? Ah, porque eu estava atravessando a rua, estava chovendo, veio um motoqueiro e jogou água em mim. E o que mais? O que mais? Precisa de mais? Por que você acha que isso foi uma catástrofe? Fazer perguntas para a pessoa e ajudar ela a raciocinar melhor sobre aquilo que ela está explorando. É uma maneira de você exercer essa caridade. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, ou seja, com a espiritualidade, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não. O que ele está falando aqui? Por que a gente acha que ser uma pessoa boa, que ser um espírito evoluído, é se martirizar? É se cobrir de cinzas, de dor, de sofrimento, de tragédias. Por que a gente não pode ter uma vida leve e feliz? Ah, não, mas é porque eu estou aqui no mundo para provar, para espiar, eu tenho que pagar alguma coisa que eu fiz. Não, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para evoluir. E isso pode sim ser mais leve. Se a gente aprender a colocar o verdadeiro amor em tudo que a gente faz. É olhar o que nos acontece com os olhos espirituais. É desejar o conforto material? Sim. É desejar o belo, o bonito? Sim. Deus é belo, Deus é bonito. Olha para a natureza. Me fala se quando você está numa paisagem linda, maravilhosa, seja numa fazenda, seja na beira do mar, num lago, num rio, você não sente uma paz.
uma vontade de ficar lá, ou de pelo menos poder ir uma semana. Porque nós somos da essência de Deus, nós somos feitos do que tem mais puro, do que tem de melhor. E é por isso que o belo e o bom nos atrai. A nossa essência é bela e boa, porque ela vem de Deus. O problema é o direcionamento e o uso que a gente dá para isso. É o apego às coisas materiais. Não é ter as coisas materiais, é se apegar às coisas materiais. É diferente. Para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades humanas. Gente, eu estou lendo. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Sede felizes segundo as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem o pensamento, nem o ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. A gente precisa aprender a lidar com as coisas do mundo enquanto ferramentas do amor de Deus nas nossas vidas. Quando a gente entender isso, que dinheiro é ferramenta, que bens materiais é ferramenta, que pessoas, conexões, amizades são ferramentas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu conheço uma pessoa que eu tive o prazer e a honra de acompanhar e de ajudar e de conduzir. E ela chegou até mim tendo crise de ansiedade. E foi o marido que ligou para mim. Eu estava de férias com a minha família. E eu vi uma... Sabe assim, você teve contato, um contato profissional com a pessoa uma vez na vida, 6 meses depois ela falou, mas Adriana, não posso te ligar? Eu falei, gente, tinha época de WhatsApp, quem liga para mim? Se a pessoa pediu para me ligar, eu falei, e outra? Nem uma pessoa íntima, mora em outro estado. Vou ver o que é. Falei, pode. Falei pro marido, peraí um pouquinho que eu vou ali pro cantinho para receber a ligação. Estava de biquíni, mas vamos lá. E ele me ligou e falou assim, não, minha esposa resolveu que ela quer sua ajuda. Aí eu, por que ela está me ligando? Já achei estranho. Ah, não, porque ela teve uma crise de ansiedade, a gente está no hospital. Falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, quando vocês saírem dali, vocês me ligam e eu converso com ela. Tá, é porque eu já tinha avisado para ela que ela ia ter uma crise de ansiedade se ela não mudasse as escolhas dela 6 meses atrás. E aí, quando aconteceu, ele me ligou. Aconteceu o que você falou que ia acontecer. Falei, ótimo, ele tem jeito de fazer o caminho de volta? Falei, vamos tentar fazer o caminho de volta. Resumo da ópera. Ela era uma odontóloga, ela tinha 5 empregos, porque ela trabalhava de condicionamento nessas clínicas odontológicas, todas essas clínicas populares, né, que a pessoa não tem condição. Eles moravam de aluguel. E o marido perdeu o emprego. Aí acho que na cabeça dela falou assim, eu já tenho 5 empregos. O marido perdeu o emprego, eu vou ter que trabalhar agora o quê? Da meia-noite às 6, que é o horário do mundo? Surtou. E qual é o sonho da vida dela? Ter o próprio consultório. Só que ela falou assim para mim, Adriana, eu não tenho condições. Eu só consegui fazer odontologia porque eu vendia roupa, sapato, calcinha, bombom. E ela me falou, eu sei que para cada semana ela levava uma coisa diferente na faculdade, porque toda semana ela tinha que vender. Aí ela pensou assim, a pessoa que comprou a bolsa semana passada não vai comprar a bolsa essa semana, então ela levava sapato. Aí se a pessoa já comprou sapato, na outra semana ela levava lingerie. Aí na outra semana ela levava bombom, aí na outra semana ela levava bolo, aí depois ela voltava para a bolsa de novo. Para sempre ter alguma coisa para vender, para conseguir pagar a sua faculdade. Então essa é a minha realidade, meus pais não têm a mínima condição de me ajudar, meu marido está desempregado, e o sonho da minha vida era esse. Eu sempre pergunto, qual é o seu
dinheiro, meu marido é desempregado, eu pago aluguel, eu tenho 5 empregos, eu não tenho cartão de crédito e eu morro de medo de dever, eu não vou fazer empréstimo em banco. Eu falei, tá bom. Aí ela, uai, como que vai sair esse consultório? Eu falei, a gente vai descobrir. Esse não é seu sonho? Não é isso que está no seu desejo, no seu coração? Então, ótimo. Sua primeira tarefa de mentoria semanal é: você vai escolher uma vez por semana, junto com o seu marido, você vai sentar na sala da sua casa, com horário e dia marcado, vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão ler, vocês vão colocar um copo de água, e vocês vão começar a pedir para Deus em nome desse consultório. E vai começar a acontecer pela sua vida. Eu ensinei ela a fazer o clube do lar, né? Ela não sabia, não dei esse nome. Tá. Depois vamos planejar? Vamos. O que você precisa? Ela só uma cadeira odontológica é 25 mil reais. Eu falei, ótimo, vamos começar por aí. Começa a pesquisar. Cadê o orçamento de cadeiras odontológicas? Ela riu, uma cara de deboche na minha cara. Sabe, tipo, você é louca? É. Você tá comigo ou não tá? A gente vai continuar ou a gente vai parar aqui? Ela deu outra risadinha, tipo, tá, né? Vou entrar na loucura dela, vou procurar uma cadeira odontológica na OLX, usada, obviamente, né? Porque se uma nova era 25 mil, ela achou um anúncio de uma cadeira, mandou lá, perguntando quanto que era, forma de pagamento. A mulher estava vendendo a cadeira semi-nova por 9 mil. Opa, ó, de 25 para 9, né? Que bênção. Tá bom, anota aí. Aí, falei para ela, vai estar fazendo orçamento e começa a procurar um lugar. Ela, como assim um lugar? Um lugar. Pensa assim, se o seu marido amanhã receber ou conseguir um emprego novo que ele está procurando, qual que seria um lugar viável que daria para você pagar? Pensa no salário que ele tinha antes. E procura esse lugar. Ela passou uma semana procurando. A mãe do marido tinha morrido na segunda leva do Covid e deixado para ele um terreno de herança. Tinha 2 anos que ele estava tentando vender esse terreno, nunca ninguém quis nem morrer. No dia que ela me mandou uma mensagem com fotos: Adriana, olha aqui, olha essa vista, é no centro da cidade, tem estacionamento, tem não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa, eu consegui imaginar a cadeira odontológica aqui, perto da janela, e a recepção aqui, ela gravou um vídeo. Adivinha o que aconteceu no celular do marido? Vendeu o lote. Olha o culto do Evangelho do Lar funcionando. Olha a força de você saber o que você quer, ser prudente, e você se colocar em ação, com uma rotina de oração. Orar, ação. Oração. E ela veio e falou assim para mim: tudo bem, mas só o dinheiro do lote não dá nem para me dar o calção na imobiliária dos aluguéis. Falei, ótimo, bota aí já na listinha lá dos sonhos, vai ser no lugar tal, coloca o endereço completo. Se tem nome do porteiro, bota o nome do porteiro. Cadeira odontológica, já conseguiu por 9 mil, ótimo. Na outra semana a moça do anúncio manda mensagem para ela: você não vai querer ficar com a cadeira não? Ela, não é para agora, eu estou fazendo um orçamento, mas é só para o ano que vem e tal, estou pesquisando. A moça da cadeira virou assim para ela: você quer pagar quanto nessa cadeira? Ela respondeu: 10 vezes de R$300 eu não consigo. Ela falou: pode me buscar. De 25 caiu para 9, saiu por 10 vezes de R$300. Parou por aí? Não, porque quem faz oração, quem tem um desejo ardente, aí outra, né? Ela é essa pessoa do bem que eu tive que tratar, inclusive as questões de alcoolismo dela. Sabe aquele negócio que lembrei da Elisete? Me dá R$50 porque eu preciso de comprar um remédio, só tenho R$50 para passar a semana, ela lá. Era dessas. E na igreja dela era do louvor, né? Ela tem uma voz linda, maravilhosa. Inclusive uma vez ela cantou e me mandou um capela a música Usa-me Senhor. Ela fez uma homenagem para mim. Porque em 5 meses ela abriu o consultório dela, sem pegar R$1 emprestado. Tudo na prestação de Pix.
conseguiu negociar, porque olha a história. Olha como a gente, o que a gente precisa entender? Que a gente só precisa entrar na frequência, na vibração. Essa mulher que vendeu para ela não só a cadeira odontológica, mas entregou um consultório, a chave na mão, assim, falou assim para ela, só leva esse tudo embora e vai pagando quando você puder. Olha a conexão das histórias. Essa mulher era uma odontóloga, tinha um consultório lindo, maravilhoso, tudo muito novinho, só que o marido dela recebeu uma oferta para ser diretor de uma multinacional nos Estados Unidos. Ela tinha 30 dias para mudar. Ela estava desesperada para se livrar daquele consultório, senão ela ia ter que ficar pagando um aluguel. Então, onde que ela ia botar uma cadeira odontológica? Na rua? Jogar fora? Então, na cabeça da mulher, ela já tinha perdido esse consultório. Sabe aquele negócio, se você me pagar, ótimo, se você não me pagar, pelo menos eu me livrou da imobiliária? E ela foi na igreja dela dar um testemunho lá, né, que ela é evangélica. Tinha um irmão que era arquiteto e falou assim para ela, eu me comovi com a sua história, eu vou ofertar para você o projeto arquitetônico do seu consultório. Ela já tinha os móveis, que ela ia pagar de 300 e 300 reais no Pix, para a moça que estava mudando dos Estados Unidos. Ela tinha o dinheiro do aluguel do lote, ela tinha o projeto arquitetônico, ela precisava só do pintor e do pedreiro. Quem estava desempregado? Às vezes a gente só está precisando disso. A gente só está precisando ou acreditar na cabeça de alguém que, tipo, você é louca? Sou. Anota aí. Qual vai ser a loucura dessa semana? É só disso. Isso tem um nome, chama-se lei da atração. Isso tem um nome, chama a palavra tem poder. Isso tem um nome, chama frequência e vibração. É tudo a mesma coisa. E aí a gente, que é espírita, que estuda, que sabe que isso é real, não sabe usar isso a nosso favor. Por quê? Porque a gente está preso na ideia do espiritismo sofredor. Eu vim aqui para pagar alguma coisa. Eu sou devedor. Todos nós somos credores do amor de Deus. Se o nosso direcionamento da nossa vida for pensando nisso, nada é impossível para aquele que crê. E a gente que estuda e sabe o poder da oração, o poder da fé, da frequência, da vibração, do pensamento, estamos tendo dificuldade de viver no mundo porque era para a gente estar conseguindo fazer tudo isso. Mas tudo bem, cada um na sua etapa, na sua jornada evolutiva. Eu só estou falando isso para abrir os olhos, expandir a consciência. Sabe a historinha do cara que estava, 2 caras no hospital, um do lado da cama, da janela, e o outro virado para a parede, e o da janela todo dia, nossa, tem um passarinho lindo ali fora. Vocês já ouviram essa história? Tem um passarinho lindo ali fora, ele é azul, e não sei o que lá, e o outro que estava do outro lado nunca via nada. Aí um dia esse da janela morreu. E sabe o que o companheiro de quarto sentiu quando o outro morreu? Primeiro sentimento, ele ficou feliz. Agora eu vou para a janela. Olha o egoísmo. Agora eu vou para a janela. E realmente ele trocou de cama e foi para a janela. Primeira vez que ele olhou para a janela, o que tinha lá? Um muro enorme, cinza, só no reboco. Ou seja, aquele que estava na janela todos os dias inventava histórias para deixar o outro feliz. E o outro
só desejava o lugar de estar na janela. Ele não conseguiu entrar na vibração dessa alegria, desse pensamento, dessa leveza. Sabe aquele negócio de, nossa, está passando aqui um mar azul, sério, ela é grande? O que mais? Ela é azul, o que mais ficou? Ou, nossa, como eu queria estar ali naquela janela para ver. São essas coisas do mundo que a gente tem que aprender a lidar. Para que a gente possa ser feliz de verdade, segundo as necessidades da humanidade, e que a nossa felicidade nunca entre, nem no pensamento sequer, em algum ato que possa ofender a Deus. O dia que a gente conseguir isso, a gente vai ver que tudo que a gente tem é tão bom. Tem uma frase da Oprah Winfrey, que é uma comunicadora dos Estados Unidos, que tem esses programas de entrevista. Ela é muito famosa lá, principalmente porque ela é negra, veio da periferia, veio de uma família onde o pai batia na mãe, que era alcoólatra, e conseguiu se tornar uma multimilionária. E uma mulher muito reconhecida, jornalista. Tem uma frase dela que diz o seguinte: se você olhar para o que você não tem, se você olhar para o que você não tem, você sempre vai querer mais. Se você olhar para o que você tem, você sempre vai querer agradecer. E vai ter mais. Não é sobre eu não querer ou eu não poder ter mais, mas é sobre eu ser feliz com o que eu tenho, usar o que eu tenho para fazer o bem, semear o bem, ser caridoso, ser justo, conseguir dar a outra face. Só que para eu conseguir dar a outra face, eu tenho que ter controle emocional. Para eu conseguir ser justo de verdade, eu tenho que ter autocontrole. E isso é o que pega o nosso calcanhar. Na maioria das vezes, a gente não precisa, o nosso problema não é oração. Eu tenho certeza que nem seja aquela assim, vai no nosso pensar do céu santificado. Eu quase dormindo, todo mundo aqui faz. Mas é a consciência plena disso. É a consciência de como quando você acorda e você abre o olho e a primeira coisa que vem na sua mente é obrigado, meu Deus, por mais esse dia, pela noite de descanso. Se essa frase veio na sua mente assim que você acordou, você acabou de fazer uma oração. Oração não é sobre sentar e ler o Evangelho. Isso se chama concumular. Oração é o tempo todo aqui. É olhar para a chuva e falar obrigado, meu Deus, por essa chuva, porque a gente estava precisando. Já tinha bairro em Goiânia sem água. É quando veio o calor, obrigada, Senhor, pelo calor, porque é o tempo das plantas e dos alimentos crescerem. É a gente ser grato por cada coisa que a gente tem, porque a gratidão é a principal porta da prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com a nossa conta bancária, mas tem a ver com como a gente se sente com aquilo que a gente tem. E a coisa mais importante que eu li aqui para vocês hoje é seres felizes com aquilo que a humanidade tem para nos oferecer. Nós estamos nesse planeta para ser felizes. Porque só assim a gente vai conseguir evoluir e cumprir a nossa missão. Porque eu nunca vi alguém conseguir ser amoroso se em primeiro lugar ele não estiver feliz. Que nós possamos então neste momento fechar os nossos olhos. E eu vou sugerir agora que cada um possa imaginar o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, ao seu lado, ou atrás de você, ou bem à sua frente, onde você achar que fica melhor para se comunicar com ele.
conversar com Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, para louvar, agradecer e bendizer o nosso Pai que nos criou, assim como você nos ensinou. Obrigado, Pai, pela nossa existência. Obrigado pela oportunidade de nos reencontrarmos nessa casa bendita. Obrigado pelas nossas famílias, pelos lares, por todas as bênçãos que temos recebido ao longo da nossa jornada, porque somos tão pequenos diante do Seu amor. Somos tão pequenos diante da Sua bondade, da Sua justiça, mas queremos, na nossa pequenez, servir na seara do Cristo. Queremos colocar o pouco que temos à Sua disposição, fazer de nós instrumento de vosso amor, de vossa luz, de vossa paz, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa comunidade. Que nós possamos o tempo todo praticar a caridade ao emprestar os nossos ouvidos, a dar um abraço generoso a quem necessita, a dar um prato de comida a quem necessita, através dos trabalhos voluntários que temos a oportunidade de servir. Obrigado, Pai. E nós pedimos a Sua bênção, que possamos estar sempre em conexão e sintonia com os nossos mentores espirituais, que possamos nesse instante sentir a presença deles, nos guiando, nos direcionando, incluindo na nossa cabeça e no nosso coração aquilo que nós necessitamos para ter paz, para sermos felizes e para cumprir a nossa missão reencarnatória na Terra. Esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim